Olá, boa tarde, muito boa tarde, galerinha aqui da página Irene Pianissola. Faz algum tempo que a gente não faz a nossa live aqui e vindo responder algumas perguntas do direct, porque eu ando tão sumida por aqui. Então hoje nós viemos trazer a nossa live dessa tarde com um assunto super, hiper interessante e relevante para todos nós. É que eu vim aqui dividir com vocês, compartilhar com vocês aqui na nossa página no Instagram. E hoje nós temos aqui uma convidada super especial. Sem mais delongas, eu já vou estar convidando para entrar aqui, para compartilhar conosco esse momento. Olá. Boa tarde, minha amiga Duane. Estava aqui mandando um aviãozinho, convidando as pessoas. Que bom. E você que está entrando aí agora também pode fazer isso. Não é costume nosso fazer live nesse horário. Então você pode mandar o aviãozinho avisando as pessoas que nós estamos aqui para compartilhar um assunto de muita relevância. E por que que eu escolhi esse horário para estar aqui no Instagram? Porque nós estamos aqui com a presença de uma pessoa que está em Portugal. E aí o horário já é outro, né, Duane? Aqui já são 19 horas. Tá um pouquinho baixo o seu volume. Tem como aumentar ou não? Ver se está no máximo. Aí. Como é que está aí? Melhorou? Eu posso colocar o fone de ouvido também. Tenta colocar o fone para ver se fica melhor e vocês vão me dando aí um feedback se está melhor, vocês que estão entrando aí. Eu já vou esclarecendo que não é costume nosso live nesse horário, que nós estamos aqui porque nós estamos fazendo uma conexão aí com Portugal. E em Portugal são 4 horas, né, que nós temos aí no fuso horário, então lá já são 19 horas. Fala alguma coisa, Duane. Então, pessoal, para mim é uma alegria enorme, né? Pra gente melhorou aqui o som. Melhorou? Então tá bom. Pra mim melhorou. Uhum. Ai, que bom. O pessoal tá ouvindo bem? Vão dando joinha aí, avisando pra gente como é se o áudio dela. Tá bom o áudio dela, tá bom o seu áudio. Ai, que bom. Então, Irene, eu estou muito feliz de estar aqui contigo. Para mim é uma alegria enorme, um prazer, uma honra estar aqui. Eu admiro demais o seu trabalho, sou sua fã número 1. E eu recebi de presente, inclusive, esse livrinho aqui, que agora virou minha cabeceira, meu livro de cabeceira. Que É aquele livrinho que você abre, lê aquele poema maravilhoso e já pega a mensagem do dia, né? Muito bom, muito obrigada. Adorei esse livro. Que bom. Muito obrigada você também por ter aceito o nosso convite. E eu estou aqui hoje para dividir, compartilhar com o meu público um tema muito, muito relevante. Um tema que até o momento, como amigóloga, eu só ouvia das pessoas e não conhecia na pele. Eu sou o tipo de pessoa que só falo daquilo que eu conheço, que eu tenho total conhecimento. Uhum. E aí, então, infelizmente, há uma semana atrás, eu passei muito mal, fui parar no hospital e vim de lá com o nome crise de ansiedade. E é sobre esse tema que eu gostaria de levantar aqui um questionamento, uma discussão, um debate, e que vocês que estão aí na live também vão participando com a gente, colocando se você conhece, ou se você conhece alguém, se você já sentiu na pele, porque desta vez eu senti na pele. E, sinceramente, Duane, eu não tinha noção que a crise de ansiedade fosse algo de sintomas tão reais.
Eu não sei quem conhece na live, mas eu tive um sintoma de sufocamento. Parecia que eu ia realmente, aquela sensação de morte muito grande. Eu tinha vontade de gritar, de pedir socorro ao meu marido, porque a sensação é que eu estava sendo sufocada. Realmente isso. E eu passei em torno de 3, 4 dias sem conseguir deitar na cama. Eu deitava na cama, quando apagava a luz, aí que me dava mesmo aquela sensação de alguém estar me sufocando. E eu precisava me levantar, sentar na cadeira do papai e tentar ali ir fazendo movimentos para conseguir passar a noite. Como eu não tinha conhecimento do que era, eu fiquei muito apavorada. Quando eu voltei do hospital com esse diagnóstico, síndrome de crise de ansiedade, eu fui pesquisar. Eu sou muito de pesquisar e eu fui pesquisar, então, o que eu poderia fazer para melhorar esses sintomas da crise de ansiedade. E aí eu encontrei vários vídeos, né, na internet, no YouTube, tem vários vídeos, e eu vou me olhando o médico que eu mais me identifico, e eu me identifiquei muito com um médico, e ele explicava tudo. E parecia que ele estava assim, me vendo a minha noite e falando, relatando tudo que eu senti naquelas noites. Então, chegou um momento do vídeo que ele disse que os sintomas da crise de ansiedade não são perigosos. Eles vão passar, mas para que eles passem, você precisa ter consciência. Primeira coisa, você precisa ter consciência de que você está tendo uma crise, você precisa parar, respirar, e aí ele vai ensinando passo a passo o que você deve fazer. E segundo ele, o sintoma da crise de ansiedade, ela dura no máximo, numa crise muito extrema, no máximo 30 minutos. Geralmente passa com menos tempo, principalmente se você está consciente dentro do padrão do que você deve fazer. Então, depois desses vídeos que eu assisti, eu tenho conseguido controlar um pouco mais. Às vezes eu consigo dormir na cama tranquilamente, às vezes eu ainda não consigo, mas quando eu não consigo, eu não estou lutando comigo de ficar teimando, deitada, passando mal, não. Eu levanto, eu vou me sentar, eu vou procurar uma melhor posição, até que aquilo passe e se abrande. Porque, sinceramente, eu não conhecia o que era crise de ansiedade na minha pele. Eu conhecia muito de ouvir falar, eu compartilho muito, porque no grupo que eu tenho de ataxia, muitas pessoas relatam dessa ansiedade, dessa crise de ansiedade, mas até o momento eu conhecia os sintomas reais da crise de ansiedade. Tá. E aí você vai buscar no seu subconsciente o que te levou a essa crise de ansiedade. E é por isso que eu convidei a Duane para estar aqui presente na live, porque ela acompanhou muito desses momentos. Bom, primeiro, antes eu nem conhecia a Duane, eu conhecia a Duane em Portugal, mas a minha preparação para ir a Portugal, engole o choro e segue. A morte da minha irmã, o suicídio da minha irmã, faltavam 8 dias para a minha viagem. Depois, com 2 dias antes da minha viagem, eu enterrei outra irmã, engole o choro e segue. No dia que eu cheguei a Portugal, eu morreu aqui no Brasil a minha melhor amiga. Engole o choro e segue. Afinal de contas, você está em Portugal, Deus te deu a oportunidade de estar em Portugal e perder alguém faz parte da vida. Nós já estávamos na luta há 3 anos com o câncer. Então, realmente, aconteceu algo que eu nunca imaginava na minha vida, que era não estar presente na despedida final da Bel. Nunca. Eu sei, eu tenho super consciência que todos nós somos mortais, que
Para mim não perder alguém, só se alguém me perder antes. Só existe essa maneira de não se perder alguém, é você morrer antes. Então, assim, quanto a isso eu estava tranquila, mas eu nunca imaginei que eu não estaria no último momento dela ou que ela não estaria no meu último momento. Então foi algo que eu tive que assimilar e eu tive um dia para fazer isso. Engole o choro e segue. Segue a vida. Então, e segue a vida. E aí, a partir desse momento, foi que eu tive um encontro com a Duane, foi aí que eu tive muita consciência, a minha cabeça abriu para muita coisa. E eu compartilhei com vocês apenas os momentos maravilhosos em Portugal, mas não foi só isso que aconteceu. Também nos aconteceu muitos fatos que deixaria outra pessoa totalmente fora do ar. Quando eu saí de Porto em direção a Gaia, nós tínhamos comprado passagem há tempos antes. Eu comprei passagem para ir para Açores, não em direção a Gaia, em direção a Açores, no dia 12 de maio, para viajar no dia 3. E o que aconteceu foi que nós chegamos no aeroporto 1h40 antes do voo. E quando nós chegamos para poder fazer o check-in fechava com 2 horas antes. Isso me tirou totalmente do ar, assim, e a gente tentou várias maneiras de conversar, de dialogar, e não teve jeito. Não teve jeito, acabamos perdendo a passagem daquele dia. Nós tínhamos comprado a nossa passagem antes, realmente para poder fazer o quê? Realmente para comprar mais barato. E nós compramos a passagem minha e Caio de ida e volta para os Açores a 86 euros. O que eu perdi e tive que comprar outra passagem a 184 euros. Então, são coisas que acontecem. E na hora de embarcar ainda, no outro dia, tivemos mais uma grande decepção na hora de entrar com as malas. Precisei pagar mais 45 euros da mala. Então, foi assim. E aí, era muito pouco tempo para assimilar tudo isso. E eu precisava assimilar, porque meu marido começou a reclamar e falar. Mas eu falei, gente, nós já estamos aqui em Açores, agora nós temos que aproveitar o máximo. Mas engole o choro e segue. E assim eu fui fazendo. No dia de vir embora, eu recebi da minha companhia que eu tinha comprado o voo para vir embora, um aviso que meu voo tinha mudado de dia. Mudado de dia no sábado. Isso nós viríamos embora. Nós voaríamos na segunda-feira e eu recebi o aviso que meu voo tinha mudado para o dia seguinte, no sábado. Só que no sábado, a gente tinha marcado de se encontrar com os nossos amigos, de fazer ali fazer uma conexão entre todos os amigos que eu juntei em Portugal. E nós fomos. Então, eu não falei nada para o Caio. Só que toda hora que eu olhava para o meu marido, eu sentia aquele peso na consciência. Como se eu estivesse traindo ele. Mas não era. É porque no sábado a gente ia fazer essa reunião. No domingo a gente ia fazer um grande churrasco com a minha família. E o Caio, ele estava com tanta saudade de casa, não que eu não tivesse, mas ele nunca saiu do lado do Pedro Otávio, que é o nosso neto. Ele estava tão ansioso para voltar para casa, que se eu falasse para ele que nosso voo tinha dado BO, ele iria estragar tudo. Iria estragar a nossa noite, iria estragar o churrasco do outro dia. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque eu conheço o meu gado há 30 anos. Então, eu sabia que não ia dar certo. E aí,
eu me calei. Mas, sinceramente, toda hora que eu olhava para ele, na segunda-feira pela manhã, quando nós arrumamos as malas para sair, eu ainda não tinha tido coragem de falar. E eu fui falar para ele só dentro do ônibus, já vindo para Lisboa, e acabou dando tudo certo. Mas até aí é muito engole o choro e segue. E aí, nisso tudo, eu tenho percebido, Durane, que quando eu cheguei em casa, era a oportunidade de não precisar mais engolir. E eu continuava durona, e isso tudo veio num boom, que foi onde existe uma frase que diz que quando a boca cala, os olhos não falam, a boca não fala, o corpo denuncia. E eu acho que foi isso que acabou acontecendo. Agora eu gostaria que a Duane falasse aí um pouquinho disso, de como você acha que acontece esse boom da crise de ansiedade. Uhum. Então, pessoal, para quem não me conhece, né, meu nome é Duane, eu sou terapeuta, eu tenho mestrado na área de psicologia holística e trabalho com as constelações familiares e outras terapias. E observando a Irene contar a história dela, né, e quem, assim, pelo pouco que eu já tive a oportunidade de conhecê-la, mas, assim, ao mesmo tempo, me parece que eu a conheço há muito tempo, né? Então, assim, a ansiedade, o nosso corpo, ele é um grande campo de informação, né? E nele, cada pedacinho do nosso corpo é refletido, vem a reflexão das emoções. Então, olha quanta coisa, como ela disse, ela foi engolindo, engolindo, né? Desde que nós nascemos, nós trazemos em nós características genéticas e mecanismos epigenéticos também, que são as gerações, né? Nós trazemos no nosso campo, né? No nosso campo aqui, que na física quântica chama de campo morfogenético, as informações dos nossos antepassados. E a ansiedade, ela é uma característica muito forte das mulheres. Vamos observar aqui a nossa história, né? Como foram as mulheres da sua família? Né? Será que elas tiveram que engolir que nem a Irene aí? Quantas mulheres tiveram que engolir sapo de marido, que teve que engolir antigamente mulher que ficava grávida sem estar casada virava prostituta. Né? Então olha o peso da nossa história. Quantas mulheres, né, queriam dizer não para o seu pai, que queria sair, queria estudar, queria ser feliz? Não, você vai casar com fulano. Então, assim, a ansiedade, ela é causa de várias doenças hoje, né? Eu atendo assim, muitas pessoas que chegam assim com essa crise de ansiedade que a Irene apresentou aí, né? E muitas das vezes essa ansiedade, ela é que assim, a pessoa começa a sentir um vazio. Ela é muito característica de pessoas que têm muito controle. Então observa se você tem essa necessidade inconsciente de controlar a sua vida e a dos outros. É um grande amor que a gente tem da gente querer ter a visão de tudo. O controlador, ele quer ter a visão e por um amor, então assim, pelo que eu percebo na Irene, por exemplo, ela é uma pessoa que ela tem facilidade de resolver as coisas. Tem resolver problema é comigo mesmo, daqui. Eu tenho visão, eu vou dar conta. Então, ficar só com os problemas dela não é suficiente, né? Ela vai lá, não, me dá aqui, eu te ajudo, vem cá também, eu também. E aí vai. Então, observa, né? A pessoa, quando ela é muito controladora, ela quer abraçar o mundo. E isso é muito pesado, né? Nós somos um copo que ele vai enchendo, 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 uma hora ele transborda. E foi o que aconteceu com seu corpo, né, Irene? Você foi engolindo, eu tenho que ser forte, eu sou a mulher, eu mereci estar lá, né, em Portugal, então eu tenho que fazer o meu melhor. Então, assim, olha o peso que você veio, né? E voltou e chegou em casa, não chorou, não pôs para fora, né? A gente tem que se permitir chorar.
O chorar, ele alivia aquela alma, né? A nossa alma. Então, assim, quando a depressão, depois que aconteceu o episódio do Covid, então, gente, segundo as pesquisas, mais de 80% foi o aumento de pessoas com transtorno de ansiedade. Então, vocês imaginem, né, o quanto as pessoas precisam aprender a controlar a sua mente. Então, quando a Irene colocou assim, eu fazia exercício de respiração, né? Olha aí a intuição que veio para ela, não é, Irene? E o exercício de respiração é a chave. É a chave da mudança. Então, em qualquer situação que você tiver com o transtorno de ansiedade, a respiração ela é a chave da sua mudança, né? Eu fiz um curso agora, né, de meditação que trabalhou a física quântica em relação, com o Joe Dispenza, e ele diz assim, que quando acontecem essas situações, o que nós temos que fazer? Nós temos que identificar qual é o sentimento que vem naquela hora que você está na raiva ou que você não quer mais para você. Identificou? Ele fala assim, que a gente tem que dizer em voz alta, muda. Muda. E naquela hora você vai fazer um exercício de respiração e vai mudar o foco do problema para a solução. Né? Mudar o foco para algo que te traz. Eu falo com meus clientes assim: busca algo que te faz bem. Se é uma imagem de Jesus, se é uma imagem de cachoeira, traz. O que te traz energia? O que te traz amor, né? Cada um tem a sua crença e nós temos que respeitar. Então, se naquela hora a pessoa faz aquele, né? E foca naquela outra energia, isso o nosso corpo, gente, através do pensamento, nós temos uma grande capacidade de mudança e de cocriação, né? Então, eu acredito muito nisso e assim, a respiração e a meditação é algo que vai te educando mentalmente para que você, quando acontecer essas situações, você tenha condição de dar uma virada de chave, né? Ao mesmo tempo, Duane, eu tenho percebido o quanto Deus é tão bom comigo, quanto Deus é tão maravilhoso comigo, porque esse fato da ansiedade aconteceu justamente uns 3, 4 dias antes do acontecido com meu irmão. E eu soube muito melhor como direcionar isso. Se fosse antes de ter ansiedade, ter essa crise de ansiedade, eu ia querer pegar essa solução no peito e resolver. E essa crise de ansiedade me trouxe para a luz de dizer não, não é meu. Vou conduzir do jeito que eu posso. Não vou abandonar porque é meu irmão. E eu digo sempre que quando a gente ora a Deus pedindo união para a família, não acha que Deus vai te dar uma família cheia de paz, cheia de alegria, não. Ele vai te dar motivos para unir essa família. E esse último acontecido muito terrível na nossa família, está sendo um motivo da gente se unir, porque lá onde ele está só entra pai, mãe, filho, esposa ou irmão. Todos 4 aqui foram riscados. Não tem pai, não tem mãe, não tem mais filho. A ex-esposa foi a acometida, a vítima, não tem. Só sobrou os irmãos. Então, está sendo assim, uma grande oportunidade, eu não sei para ele, mas está sendo uma grande oportunidade para mim de crescimento. E eu estou aproveitando essa oportunidade para respirar, para colocar em dia, para encontrar o meu papel dentro de tudo isso, de agir realmente como irmã e não como... Gente, outra coisa que eu gostaria também de colocar aqui, para quem não está acompanhando aí o meu drama, é que eu amo a minha família, mas eu não sou a minha família. Nem você é a sua família.
Então, cada um da nossa família, nós temos escolhas. E toda escolha nos leva a algum lugar. Mas será que eu vou gostar desse lugar onde eu vou estar? Foi o que aconteceu com meu irmão. Ele fez a escolha dele. E a escolha dele levou ele para aquele lugar. Agora ele vai ter que refletir naquele lugar se é ali que ele gostaria de estar. Então eu consegui não pegar isso para mim, não pesar isso na minha vida. Eu conversei com os meus filhos, eu coloquei a situação para os meus filhos. Afinal de contas, eu venho lutando aí há tantos anos, desde que eu recebi o meu diagnóstico, eu venho lutando por duas causas, que é a vida, que é a valorização da vida, e a autoconfiança da mulher. Então, aí, com o suicídio da minha irmã, veio aí esse valorização da vida. E agora, com um ato do meu irmão, o problema do feminicídio que está tão grande. Mas eu digo, Luane, eu não sei como é que é a sua visão daí, mas a minha visão daqui é que não tem aumentado os casos de violência doméstica. O que aumentou foi as pessoas que estão tendo maior força de falar, de mostrar, de buscar ajuda, né? Isso aí. Porque antes, eu me lembro que quando eu era criança, na minha casa, a violência doméstica foi algo muito, nossa, muito grande. E na minha vizinhança também era. Então, hoje eu olho e ninguém se falava sobre aquilo. Era silenciado em cada ambiente. Então, eu acho isso não aumentou a violência doméstica, diminuiu o esconderijo dela. Uhum. Então, as coisas estão ficando realmente... Eu acho que a mulher tem que tomar mesmo esse poder, esse autopoder, porque quando a mulher denuncia... Não venha me enganar que foi a primeira vez. Muito difícil. Então, não é a primeira vez. Geralmente, não é a primeira vez que vem à tona. Então, que cada um de nós tomemos nossas consciências, que a gente pesquise, que a gente vá buscar, porque o autoconhecimento, ele ajuda muito. Ajuda muito. E quando eu tive a terapia do Mahalila com a Duane, saiu o Mahalila, a gente faz perguntas, e eu perguntei no meu jogo o que eu tinha que fazer para poder cumprir o meu propósito de vida. E a resposta foi olhar um pouco mais para mim. Né? E como eu tenho uma família com 16 irmãos, e sempre deixei para vocês que nunca foi fácil administrar isso, que a minha família nunca foi um ninho de amor. Eu sempre revelei isso para todo mundo. Era muito difícil olhar para mim. Eu estava sempre em segundo plano, porque engraçado que eu dizia que eu não era ansiosa. Eu não sou ansiosa, eu sou resolutiva. É a poderosa, controladora, eu dou conta de tudo. É atrás disso que eu sempre me escondi. Na verdade, eu troquei a palavra ansiosa por essa palavra resolutiva. Eu sempre tive muito isso de, vou resolver o problema. Tipo assim, fui na minha casa, numa reunião de irmãos, a minha mãe não estava bem, não está bem não? Me dá aqui, vou levar para minha casa. E cuidei dela até na hora de morrer. Então, eu sempre me escondi muito atrás dessa palavra. Eu não gosto de bate-boca, eu gosto de resolver o problema. Só que a que custas? A que preço? Uhum, né? Então, é isso que eu estou convocando vocês aqui, a pesquisar, a pensar, a olhar para vocês. Eu fico tão agradecida por saber que Deus, quando Ele me encaminhou para Portugal, Ele já estava lá preparando a Duane para ser a minha orientadora, a minha luz, para que eu pudesse abrir a minha consciência. E eu acho que
que isso é divino. Então, é uma oportunidade que Deus me deu de olhar para mim, de visitar cada cantinho, aonde é que está. Então, assim, colocar as coisas, cada peça no seu lugar, vem muito de mim também, porque eu falo e tudo que eu falo é aquilo que eu sinto. E eu sempre digo para vocês assim, a vida. A vida pode ser fácil ou ser difícil também. Tudo irá depender do desejo que se tem. Se desejar ser feliz, terá que acreditar que tudo que é difícil, fácil pode se tornar. Mas é sempre uma escolha. E você tem que fazer. Porém, aquilo que é fácil, dependendo da escolha, um bicho de 7 cabeças também pode parecer. É por isso que na vida deixo ela me levar. E a minha missão na Terra é fazer com que o difícil, fácil possa se tornar. Que lindo. E aí, quando a gente pede a Deus para que mostre para você qual é a sua missão, e você tem o grande privilégio, como eu tive, de descobrir a minha missão e não realizar, aí já é com você. Porque muitas pessoas passam a vida ou até morrem sem descobrir o seu propósito de vida, sem descobrir aqui na Terra qual é a sua missão. Então, por isso que eu sou muito agradecida a Deus de descobrir que a minha missão é tornar as coisas difíceis um pouco mais fácil, trazer leveza para aquilo que é tão, tão pesado. E, como eu digo no meu poema Sorrisos, não se iludem em ser feliz. Uma hora vai passar. Em contrapartida, a tristeza para sempre não vai durar. Se vire pelo avesso, tente se reinventar. E é assim que nós precisamos seguir, tentando nos reinventar a cada dia, ressignificando, trazendo aquilo de bom que tem, porque em tudo tem o seu lado ruim e o seu lado bom. Basta que a gente fale, que a gente analise e a gente vai ver que toda situação tem o seu lado ruim e também tem o seu lado bom. Muitas pessoas me conhecem como escritora depois que eu fiquei doente e depois que eu lancei os meus livros. Na verdade, eu sou escritora há muito tempo. Nossa! Todos esses livros aqui foi eu que escrevi, todos. São 14 livros. Mas eu só tive coragem de começar a lançar o que eu escrevo depois que eu fiquei doente. Então, assim... A vida é assim, ela sempre nos coloca peças para chacoalhar e falar: reage, minha filha, vai para a vida, o que você está esperando? Não é assim? E eu queria trazer aqui, Irene, que você está falando aí, e várias pessoas aqui foi colocando aqui que tem problema de ansiedade, né? A outra falou que também teve problema de violência doméstica. E eu queria trazer uma reflexão aqui ainda sobre a questão da ansiedade e a preocupação. Elas caminham juntas, né? Então, assim, qual que é a estratégia? Eu quero que vocês observem isso na vida de vocês enquanto eu estiver aqui falando. Então, assim, a ansiedade e a preocupação, qual que é o objetivo dela? É nos manter distante do momento presente e mobilizando as realizações daquilo que poderá acontecer. Então, você está aqui, aí você tem um projeto lá na frente, você já fica preocupado se vai dar certo, se vai ter resultado, se você vai dar conta.
Isso é o quê? É uma grande perca de energia, né? Então, desperdiçamos, por consequência, tempo, energia preciosa, obcecado em querer adivinhar e ver se vai dar certo, né? Então, vê o quanto isso é pesado. E aí, a questão do preocupar, né? São questões que depois elas começam a ressoar no nosso corpo físico, através da saúde. Por quê? Porque a ansiedade, quem tem ansiedade, parece que a palavra ansiedade já vai lá no estômago e dá um peso. Parece que ela vai lá e já solta um peso lá no nosso estômago. É bem assim, né? Mas aí a gente não pode confundir. Olha o quanto a questão da ansiedade, através da educação, ela é forte para a gente. Olha só. A gente não pode confundir a preocupação com previdência. Por quê? Porque se preparar ou ser precavido para realizar planos, né, vindouros, é bom senso, é bom, é saudável, né? Você se precaver, isso é uma coisa, é prudência, e isso não é preocupação. Por quê? Enquanto uma é sensata e moderada, a outra é irracional e tolhe o indivíduo, prejudicando nos seus projetos e empreendimentos de hoje. E na nossa educação, ela estimula o nosso vício preocupante. O preocupar é sinônimo de proteção. Observa, se algum dia você já ouviu falar assim, lógico que eu me preocupo com você, porque eu te amo. Olha aí, a preocupação como proteção, né? Você tem que se preocupar com seus pais. Você está preocupada? Olha o que aconteceu com seu irmão, você não está preocupada? Olha aí, a proteção, né? E quem tem filhos, essa famosa frase, né? Quem tem filhos vive em constante preocupação, como se preocupação fosse algo bom. Fosse algo assim que quem não preocupa, então isso quer dizer que se o meu filho vai viajar e eu abençoo, confio na providência divina e falo, vai com Deus, meu filho, ó, eu te abençoo, vai com Deus, seja feliz. Ah, essa mulher é doida, ela é largada demais. Olha aí, ela não está preocupada. Você não está preocupada? Se acontecer alguma coisa, gente, se acontecer, isso faz parte da vida dele. São as escolhas que ele fez. Não é? Então, eu não tenho como projetar a minha felicidade no que vai acontecer no outro. A gente tem que projetar a felicidade dentro de nós, aqui dentro, né? Então, muitas das vezes, a gente não confia no Criador. E aqui, o Criador, ele provê todas as criaturas e as situações. E você acha que ele não nos traria condições de fazer aquilo que ele provém para nós? Então fala assim, nem o peso que vem, tudo que vem para você é porque você realmente dá conta. Não é assim que fala? Então, mas quando você confia, é uma conexão que você faz aqui com o seu coração. Então, quando você confia e fala assim, não, eu vou melhorar, vai dar certo, eu quero mudar, uma auto-reflexão que você faz, você conecta com o seu divino e você não sabe de onde, mas vem uma força que te faz melhorar. É dessa forma que acontece. Então, olha aí, o quanto é pesada a questão da ansiedade, né? Você não tem que se preocupar com o mundo, com as pessoas, com o seu marido, com o seu filho, com o seu neto. Não tem que preocupar, você tem que abençoar. Você tem que confiar na providência, né? E trabalhar o quanto isso é forte. Você tem que olhar para aquelas pessoas que foram preocupadas na sua família e falar, olha, eu sinto muito se a vida para vocês não foi fácil, se vocês viveram alimentando a cada dia, a cada minuto essa ansiedade. Eu vivo postando aí nos meus stories do Instagram que pensamento tens alimentado durante o dia, né? Nós temos essa capacidade de alimentar a dor ou o amor. Não é fácil essa mudança de hábito de pensamento. Por quê? Porque você vai contra o mundo, você vai contra todo mundo, né, Irene? O quanto é difícil a gente ser diferente. Quando você começa a falar, mas as coisas só dão certo para você. Nossa, eu nunca vi, parece que para você tudo dá certo. E olha o jeito que já fala, como se diz assim, nossa senhora, não sei, como se fosse algo, olha aí, como se estivesse achando ruim, né?
Então, Pois mas assim, isso é o saudável, é você ser diferente, é você buscar conhecimento e conectar com o seu divino, é você confiar na providência, é você fazer valer o seu propósito de vida. Isso é o que vale a pena na vida, né, Irene? outra coisa que tem trago muito peso, e assim, é uma questão que tem travado a gente de se declarar como ansiosa, porque as pessoas têm ligado muito a ansiedade à falta de fé. Ah, se você é ansiosa é porque você não acredita. Menina, você não reza, não? Você não acredita em Deus? E eu gostaria de dizer aqui que eu sou uma pessoa que Tem eu nada a tenho ver. muita fé. Eu estou falando por todo mundo que tem, mas eu posso falar por mim. Então, eu tenho muita fé, eu acredito muito em Deus. Mas se eu fosse materializar a ansiedade que eu senti como se fosse uma pessoa, eu diria que a ansiedade, ela não tem fé. A ansiedade, ela não acredita em Deus, porque ela acha que ela está no controle. Então, ela não vê Deus como controle. Mas essa é a ansiedade. Eu sou o ansioso. Então, não quer dizer que o ansioso não tenha fé, mas às vezes a ansiedade ultrapassa a nossa Os fé. limites. Uhum. Ela ultrapassa os nossos limites, os limites da nossa consciência. Porque eu fico imaginando como uma mulher que sofre violência doméstica não ser uma pessoa ansiosa. Como? Se ela não sabe como vai acabar o dia dela, se ela não sabe como aquele homem vai chegar em casa hoje, eu tenho todo o meu resto da tarde programado. Daqui a pouco vou para a hidroginástica, vou chegar, meu marido vai estar no sofá, e aqui vai passar a noite até ir. Tudo bem. Agora tem mulheres que não sabem o que vai acontecer, ela não sabe o que ela pode falar para despertar o leão daquele homem, então ela nunca sabe como vai terminar a noite dela. Então, E isso é o que, Irene? É justamente o engolir que você colocou aí. Olha aí, quantas mulheres estão engolindo? Por que que ela não cria força e fala, não, basta, eu não quero mais isso para mim, vou viver minha vida, eu não preciso de você. Então, assim, o que será que faz uma pessoa ficar nessa codependência, né? Dessa pessoa que é doente? não se achar Doente. autossuficiente. Não se achar autossuficiente é um motivo para você se deixar aí nessa dependência. Então é por isso que a gente precisa se autoconhecer e saber aonde estão os nossos limites. Porque quando a gente não se ama, quando a gente não se respeita, ninguém vai amar a gente, ninguém vai respeitar a gente. É verdade. Então, para que um homem te respeite, primeiro ele precisa saber que ele tem limites. É. Uhum. Então, esses limites eles têm que ser impostos por você. Justamente. O quanto é importante, mulheres... né? As pessoas se amarem, buscar autoconhecimento, buscar ajuda. Porque, assim, não é a partir do dia para o outro que você vai aprender a dizer não, mas é um processo que você tem que ter o seu despertar, né? E começa estudando, um dia você faz uma coisa, outra. E assim, quando você começa a mudar a sua consciência, a vibração, você vai vendo que Deus, ou o universo, ou o Criador, como vocês quiserem colocar, colocam pessoas no caminho que vai facilitar, que vai fazer com que você consiga, e aquilo vai andar. É bem assim, né? Então, assim, eu falo assim, o Bert Hellinger costumava dizer assim, que quando uma pessoa busca uma constelação, ela começa lá na hora que ela falou assim, o que é isso? Eu já ouvi falar. Então, assim, quando uma pessoa tem o clique do despertar, vou buscar ajuda. Será que eu posso fazer? Ali é como se ela estivesse se abrindo para o universo, e aí várias coisas, situações, pessoas vão estar disponíveis, né? Deus é tão maravilhoso que ele faz isso, ele disponibiliza. E quando a gente está aberto, ele não perde a oportunidade. Fala, olha aqui, tem isso, tem isso, tem isso, né? Basta você olhar com carinho e escolher. Eu digo sempre que é muito o perigo de ouvir a Deus é não obedecer.
Então, quando Deus falou, vai para Portugal, eu arrumei o meu jeitinho e fui para Portugal. E é incrível. Gente, só quem acompanhou a minha passagem por Portugal pode ter noção de quanto estava tudo arrumado me esperando em Portugal. Então, assim, realmente, eu me senti, na minha viagem a Portugal, eu me senti muito cuidada, eu me senti muito amada por Deus. Eu sentia a promessa dele se fazendo na minha vida, mas aí precisa da resposta, né? Porque ele me diz que agora é chegada a hora dessa missão assumir. E aí, assumiu a missão, aguenta o massacre, né? Não é assim? Porque a gente acha, muitas vezes a gente acha que se a gente ouvir a Deus, se a gente obedecer a Deus, vai sair tudo bonitinho, vai sair tudo perfeitinho, não vou ter mais problema de agora em diante. Ledo engano. Ledo engano. Deus só vai te dar o quê? Vai te dar as ferramentas certas para que você lute contra aquele problema. Como ele me deu em Portugal, a presença da Duane, a presença da Bruna, a presença de todas aquelas mulheres me cercando, me dando força, nos fazendo acreditar. Porque o que eu encontrei lá foi uma força que fez eu acreditar na minha força. Não foi a força da Duane que eu trouxe, não foi a força da Bruna, não foi a força de nenhuma outra delas. Foi elas que olharam, mostraram para mim que eu precisava encontrar dentro de mim essa força. E quando você olha com carinho para isso, quando eu me vi ansiosa, em momento nenhum eu fiquei relutando. Não, não é ansiedade, não, eu sou resolutiva. Não. Eu falei, quando lá no hospital me falaram crise de ansiedade, eu falei, opa! Aí já despertou tudo quanto é sinal dentro de mim. Já voltei para casa, já fui pesquisar. Eu não sou muito de tomar remédio, só mesmo no último caso. Então, eu preferi pesquisar, eu preferi conhecer. Então, se isso persistir, eu precisar tomar um remédio, vai ser totalmente consciente, vai ser totalmente conhecedora daquilo que está acontecendo, porque nós precisamos conhecer o nosso corpo. Nós precisamos conhecer as reações que pode surgir no nosso corpo. Emoções, elas atingem reações, elas liberam reações do nosso corpo. Então, assim, tenho passado por momentos difíceis, não é um momento fácil, mas eu quero dizer para você, mulher que está aqui, que está sofrendo violência doméstica, porque a violência doméstica e a ansiedade, elas estão realmente ligadas. Não tem como você sofrer violência doméstica, não ser uma pessoa ansiosa. Então, eu quero dizer para você assim, nós somos mulheres, sim. Essa é a nossa condição. Independente de raça, de religião, de cor. Lutamos todos os dias pelo direito a termos liberdade, paz e amor. Carregamos nas entranhas a ferida dessa dor. O nosso corpo marcado pelo mal que nos causou. Mas o tempo de silêncio, esse agora se acabou. Gritaremos todas juntas, sempre que preciso for. Se quiseres deixar marcas, tem que ser marcas de amor. Daquelas que carregamos como o peso de uma flor. Pois marca de violência que machuca o coração, deixa meu corpo pintado com enormes roxidões e no peito uma cratera que demora a curar. Quando eu me olho no espelho, eu sinto a lágrima rolar, tão quente quanto o fogo faz meu coração queimar.
Essa, essa eu te digo agora que eu não vou mais aceitar, pois de cabeça erguida eu pretendo caminhar. Aproveito para logo bem rebelde eu ficar. Nenhum tipo de violência pretendo mais aceitar, pois nesse novo caminho que eu decidi percorrer, de ser uma mulher, sim, muito orgulho quero ter. Para viver num Brasil livre, vou lutar até vencer. Que lindo! Graças Parabéns! a Ai, é Deus, tão bom. graças a Deus, eu tenho um marido maravilhoso. Eu tenho 30 anos de convivência. Eu não sei o que é violência doméstica do meu marido, mas eu carrego todas as cenas de violência doméstica que eu não pude impedir da minha mãe. Eu carrego isso muito claro na minha cabeça. E eu sei que alguns casamentos dos meus irmãos se repetiram essa violência. E é algo que eles viram tão latente quanto eu, e eles não conseguiram fazer diferente. Eles simplesmente repetiram, repetiram e repetiram. Então, quando eu digo nesse poema, nenhum tipo de violência pretendo mais aceitar, eu quero dizer para vocês que muitas vezes não são os outros que nos violentam, mas nós mesmos nos violentamos. E eu consegui enxergar que querer resolver o problema de todo mundo é uma forma de me violentar. É uma forma que eu encontrava de me violentar. Então, hoje, eu estou aqui, eu quero dizer para minha família que eu estou aqui, eu continuo aqui, mas eu tenho até aonde ir. O resto é com cada um de vocês, o resto é com cada um de nós. Porque isso também serve para mim. As minhas escolhas, eu vou ter que dar conta delas, seja boa ou seja ruim. E é sobre isso que eu gostaria que você falasse um pouquinho, Duane. Essa necessidade de você se olhar e ver até onde você mesmo não está se violentando. Isso é tão importante, e traz tantas consequências, né? Porque muitas das vezes nós agimos de forma muito inconsciente, a repetir, como você disse, você escolheu fazer diferente, você escolheu um marido, na sua mente, da sua criança, você falava assim, eu quero ter um marido diferente. E você buscou um marido diferente, você fez essa escolha, né? Então, isso está no seu inconsciente. Então, o que que você fez? Você pegou um trauma da sua infância e criou habilidade. Você criou uma habilidade. Tudo que não foi bom para você na infância, tudo que você teve exemplos que não deveriam seguir, o que que você fez? Ressignificou e criou habilidade. Virou escritora, virou poeta, virou defensora das mulheres. Então, olha quanta coisa você conseguiu ressignificar, né? Então, isso é o que faz sentido para a vida, é isso que nos impulsiona, que vai dar vontade de querer estar aqui, de querer acordar e falar hoje é um novo dia, hoje eu vou fazer mais diferença um pouco, vou subir mais um pouquinho hoje, vou cuidar de mim. E quando você cuida de você, então assim, quando eu vejo você falar aí que agora você escolheu cuidar de você e deixar o controle dos irmãos, nossa, é tudo que eu queria ouvir. Porque, assim, pessoas controladoras como você, é amor demais, sabe? É amor demais que você quer cuidar. Gente, se fosse eu ia fazer assim, vai lá e tenta dar um jeitinho, né? Quer cuidar. Mas isso tá adoecendo você. Olha aí, o seu corpo dizendo, epa, tem limite. E olha, tanto que Deus é bom. Ele mostrou para você o limite antes de acontecer o fato com o irmão.
Por quê? Porque se não fosse assim, talvez você poderia vir algo pior. Porque dependendo da crise de ansiedade, pode gerar um AVC, né? Ou outras situações. Então, olha o quanto ele foi. Olha, cuida de você. O seu corpo tem limite. Então, assim, o nosso corpo, ele é sim um campo ele é um receptor de emoção. E ele traz informação. Então, se nós olharmos, hoje tem muito o estudo, né, do nosso corpo, 99% das doenças são de cunho emocional. Né? Então, assim, o quanto isso ressoa em cada parte do corpo. Então, se estou com problema de pele, o que você está rejeitando? Alergia. Então, se tudo tem um porquê, e se você buscar, você encontra. Então, é muito importante, gente, a gente perceber e abrir mão dessa fidelidade inconsciente que nós temos em relacionado à nossa família. Isso não é saudável. E isso é muito forte. Muitas das vezes a gente faz para pertencer, né? As constelações, ela nos traz muita clareza nessas situações, né? O quanto o Bert Hellinger, ele coloca 3 leis do amor. A lei do pertencimento, da hierarquia e do equilíbrio. A lei do pertencimento é tão forte que para que nós possamos pertencer à nossa família, nós somos capazes até de morrer por eles. Olha tanto que isso é profundo, né? Então, o Bert diz que quando numa família a pessoa vem e escolhe, né, de forma inconsciente, alguma doença, alguma coisa para passar, é um amor grande. Olha, eu vou passar para que muitos não possam passar. Olha o quanto isso é amoroso. Só que isso não é saudável, né? Isso aí é algo que é doentio. Então, nós temos que olhar para tudo isso, olhar para a nossa família e dizer muito obrigado. A vida só pôde chegar até mim porque cada um de vocês aqui em cima passou as dificuldades, os amores, as dores e os amores. E a vida pôde chegar até mim, eu agradeço. Mas me olhe com bons olhos para eu fazer diferente. É só isso que você quer. E o Bert Hellinger chama isso de consciência leve e pesada. Leve é você repetir, fazer igualzinho. Vou continuar ansiosa, vou ficar engolindo, vou resolver a vida de todo mundo, porque eu tenho que ser preocupada. Preocupada é sinal de proteção, é sinal de amor. E não é, gente. Isso aí é a forma que eles aprenderam. Você agora quer fazer diferente. Você quer continuar amando seus pais, seus irmãos e seus filhos, mas você quer ir na confiança, você quer abençoar, você quer cuidar de você. Quando você cuida de você, você não projeta a sua felicidade no outro. E o quanto nós fazemos isso? Então, aquele pai, aquela mãe que olha para um filho e fala assim: ai, minha vida é meu filho. Se acontecer algo com ele, eu morro. Olha o peso que essa mãe está colocando nesse filho. Ou isso, às vezes, faz com o marido. O meu marido é tudo para mim. Nossa Senhora, tipo assim, é como se faltasse o ar se não tivesse. E isso não é saudável. A gente deve, sim, amar. Eu amo incondicional meus filhos. Mas eu abençoo. Muitas das vezes, as escolhas que eles fazem não é a que eu gostaria. Mas é a escolha de quem? É deles. E a consequência de quem é deles. Então, se os nossos irmãos fizeram escolhas diferentes, eles assumem a responsabilidade. Precisou de mim? Tô aqui. Tô aqui para fazer o que é possível, né? Mas você tem que cuidar da sua vida. Você já tem uma missão linda demais. E é como você disse. Sempre que nós escolhemos fazer essa diferença na vida das pessoas, muitas situações, muitos julgamentos, né, que as pessoas fazem, e aí você tem que pensar, isso é de quem? É deles, deixa com eles, e segue a tua vida de consciência leve, né? É isso que a gente tem que nos preparar para poder a gente simplesmente ser a gente do nosso jeitinho, né? De procurar viver na simplicidade, no amor e fazer aquilo que a gente ama, né? Duane, por favor, leia esse último recado da Aline Exorg, dos Estados Unidos, por favor. Aqui, do que está aqui? É.
Ai, para mim não veio. A última que tem aqui é só a Palca falando com... Oi, Sofia. Ah, tá. Não é a última, mas não. Ah, Vê se você consegue achar um recado de Aline Exorg. É porque eu tenho um pouco de dificuldade de enxergar olha. aqui na tela. Ah, Aline Exorg é um recado grande, é dos Estados Unidos. Muita gente aqui presente. Eu já gostaria de dizer se vocês estão gostando dessa live e se vocês querem ouvir mais a Duane, vocês deixem no meu direct que a gente vai dar um jeitinho de voltar aqui na próxima semana. Deixem lá no direct. Podem também, a gente aceita também sugestão do que comentar, do que conversar. De repente você esteja precisando de um assunto aí que não seja esse. Porque a gente também, às vezes, tem muita mania de defender as mulheres e estamos esquecendo que pode estar acontecendo algumas coisas com os homens também, que vocês também queiram conversar e a gente está aqui aberto a pessoas, a nos curarmos como pessoa. Conseguiu achar, da Aline? não consegui. Deixa eu ler aqui. Tentar ler aqui. Não reparem que eu vou chegar pertinho porque eu não enxergo direito. Aqui nos Estados Unidos, em qualquer consulta, a primeira pergunta é se estamos sofrendo algum tipo de violência. Onde moramos, que seja física, psicológica. Esse assunto é tratado com muita prioridade. São extremamente severos a qualquer atitude desse teor. Que legal. Pois é, nós sabemos que aqui no Brasil isso não acontece dessa forma, né, Aline? A Aline ainda diz assim, se estamos seguros onde moramos ou trabalhamos, é uma preocupação grande deles, visto que aqui o índice de depressão e ansiedade é grande, onde fazem o que podem para tentar fazer o controle. Então, é a Aline compartilhando. A Aline Exorg, ela está nos Estados Unidos, é uma brasileira que está nos Estados Unidos, e ela está compartilhando que lá eles tentam, de todas as formas, cercar aí, porque nós sabemos que o índice de depressão e ansiedade lá, e até mesmo o índice de suicídio é grande, né? grande, né? É verdade. Essa questão, ela é muito relacionada, assim, as pessoas sentem um vazio, né? A ansiedade é causa de várias doenças, sente um vazio aqui dentro. Aí, em vez da pessoa parar e querer cuidar disso aqui, ela busca algo material para poder tentar tapar esse vazio. Então, ela vai buscar comer demais. Então, nos Estados Unidos, as pessoas comem. Como tem o índice de pessoas, né, mais obesas é grande lá. Droga. Ou bebida alcoólica, ou drogas, né, mais pesadas. Busca para quê? Para não sentir. Ou outras pessoas buscam estudar demais, ou trabalhar demais. Trabalha de manhã, de tarde, de noite para chegar em casa, não vê nada que está acontecendo e começa a viver a vida no automático e esquece de viver. Ela sobrevive, né? Ela não vive, né? Então isso vai gerar o que lá na frente? A ansiedade, a depressão, né? E aí chega num ponto, se a pessoa não parar e não buscar ajuda, ela vai para o fundo do poço. E aí é mais difícil, né, gente? Então, assim, perceber um amigo, perceber pessoas que estão com comportamentos diferentes, né? Oferece ajuda, né? Às vezes a ajuda, gente, é ouvir. Hoje as pessoas têm grande dificuldade de estar disponível para ouvir o outro. A necessidade de falar é tão grande que ela esquece que ela tem 2 ouvidos e que ela pode ficar caladinha. Quantas vezes eu chego, né, para as pessoas e as pessoas estão... E eu só fico assim. Entendi. Então, assim, é a necessidade, né, que as pessoas têm de falar. Então, se seja um bom ouvinte, só isso você vai estar ajudando na cura, né, da ansiedade das pessoas. Eu vou dar um alerta aqui, que muitas pessoas estão gritando nos seus status. O status é onde você dá uma olhada e você vê pessoas, tipo assim, me socorre, gritando. Então, às vezes, a gente deixa muita coisa passar
E é alguma coisa que a gente pode só ir lá e perguntar assim, ei, o que está acontecendo? Então, as pessoas, elas têm realmente, isso que a Duane falou, essa necessidade grande de alguém que as escute. Por isso que o nosso papel de amigóloga é tão importante. É verdade, é verdade. Gente, a nossa live, ela vai terminar por aqui. Eu preciso ir agora, depois da minha crise de ansiedade, eu entrei na hidroginástica. Que coisa boa. Uma Cuidando de atividade você, coisa boa. para ajudar a respirar aí. Eu agradeço. Nossa, nós temos tantos comentários aqui, muitos comentários que eu gostaria de ler todos. E agora, minha amiga Elivânia Riso. A Elivânia sofreu um acidente. Olha, Elivânia, estou aqui mandando toda a energia positiva para você. Aí de Portugal, manda também, Duane, energia positiva para a Elivânia. Melhorar aí, se recuperar, tá bom? Nós estamos aqui esperando notícias positivas suas, tá? Malviré, nossa, tanta gente entrou na live e comentou aqui. Infelizmente, a Aline dos Estados Unidos, muito obrigada. Muita gente mesmo. E eu quero que, se vocês gostaram e querem algum assunto de novo, compartilhe lá no direct, que depois eu vou compartilhar com a Duane. E aí a gente faz aí um bate-bola, não é isso, Duane? Isso mesmo, estou aqui pronta, se precisou, estou aqui. A Duane, gente, lembrando que a Duane, ela é consteladora, ela é reikiana, mestre em reiki, ela faz algumas terapias, como Theta Healing, Mahalila, e faço atendimentos online, presencial. E aí ela faz vários atendimentos também online. Eu já participei do atendimento presencial, mas também já tive a oportunidade de participar do atendimento online e garanto para vocês que não ficou devendo em nada. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, Deus te abençoe o seu caminho. E muito obrigada por confiar no meu trabalho e estar sempre me buscando e a gente fazer essas trocas maravilhosas. Muito obrigada. Aí, olha só quanta gente hoje te conheceu aqui. Beijo. Beijinhos. Muito obrigada. Tchau, tchau.